Vamos agradecer a Deus. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós nos rendemos diante da Tua grandeza, diante da Tua beleza, diante da Tua santidade, Senhor. Nós somos imperfeitos, Senhor, buscando, aguardando a sermos aperfeiçoados por Ti, Senhor, cumprindo a Tua promessa em Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completar. Por isso, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã, sedentos da Tua palavra, sedentos da Tua presença em nossas vidas e com a certeza, Senhor, de que o Senhor está guardando, está cuidando de todas as coisas. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. Desde as coisas simples, as coisas mais difíceis que não podemos compreender, temos a certeza, Senhor, que o Senhor está guardando e cuidando de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento e pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, Senhor, na Tua presença, reunidos aqui para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, para celebrar a vida que o Senhor nos deu, a vida do Senhor em nós, Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo. Receba a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. No Salmo 140, de novo eu vou compartilhar mais uma vez aqui. Oi? Não, você pode desconectar. É porque ele saiu ainda. Você pode tirar daí, tem como sair. Depois eu vou falar com o Jefferson que hoje eu não consegui. O ensaio foi tão bom ontem. Na terça a gente faz de novo, né? Se Deus quiser. Mara, Deus abençoe sua vida, filho. No Salmo 140, eu compartilhei essa semana, e não sei se foi na terça-feira passada, ou foi na quinta. É uma oração de Davi pedindo a proteção de Deus. E é interessante porque é algo que nós fazemos sempre, que precisamos fazer sempre. Só que o que me chamou a atenção foi porque essa mensagem, esse salmo, me trouxe uma cura no momento que eu estava precisando realmente de cura, precisando entender o agir de Deus, e achando em alguns momentos até que Deus não estava nem aí para as minhas orações e para o momento que eu estava, provavelmente em volta de 2015, que eu estava vivenciando isso. E o salmo ele diz assim: o Senhor, ó Senhor Deus, salva-me dos maus. Aliás, mano, esse é o 144, viu? Eles louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Então, quando eu peguei esse versículo aqui, isso começou a mexer em mim, começou a trazer em mim uma mudança a respeito de como eu estava olhando para as coisas. Na verdade, eu queria simplesmente que Deus retirasse a luta, que Ele retirasse a batalha, que Ele me retirasse daquele momento de angústia, que Ele me tirasse daquele momento que eu estava vivendo, tirasse os meus medos ou as minhas dificuldades. Isso é muito bom. Isso é muito bom, sabe? Você estalar os dedos assim e seu problema vai embora. Você está com problema financeiro, você estala o dedo, de repente aparece o dinheiro na conta, né? Passa a toalhinha na porta da janela ali, aparece o dinheiro na sua conta. Isso é muito simples. Mas não é assim que Deus trabalha. Então esse salmo aqui, principalmente no meu coração, ele trouxe um alívio e me fez mudar a forma de pedir a Deus. Ele diz assim: louvem o Senhor Deus, a minha rocha, Ele me prepara para a batalha. Eu disse: mas Deus, como assim? Eu estou pedindo para o Senhor tirar a luta, o Senhor está dizendo para me preparar, eu vou ter que lutar. É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Eu vou ter que lutar, eu vou ter que ir para a batalha, eu vou ter que enfrentar os meus medos, eu vou ter que enfrentar a minha angústia, eu vou ter que enfrentar a dificuldade. E aí ele continua, né? E me ensina a combater, ou seja, Ele me prepara para a batalha, Ele completa aquilo que eu preciso, Ele me faz entender o motivo daquela batalha e Ele me ensina a combater. Ele vai me levar
ao combate, mas para me dar a vitória, não simplesmente fugir da luta. Então esse texto em 2015 trouxe cura ao meu coração, trouxe cura, me trouxe compreensão. E então eu parei de pedir a Deus o que eu estava pedindo: Senhor, tira isso, tira aquilo. Eu disse ao Senhor: então, já que o Senhor me prepara para a batalha, eu vou ter que ir para o treinamento, né? Você já viu luta de boxe, luta de UFC que eu gosto? O cara é uma luta de 5 minutos ou 15 minutos, a maioria das lutas, mas o treinador está sempre ali do lado daquele camarada o tempo todo, treinando, estando presente, ensinando golpe, ensinando como se defender dos golpes. E mais na luta ele fica do lado de fora coordenando. Você fica ouvindo de fora o treinador falando: cuidado, se retire, vai mais para frente, ataque. Olha que coisa, Deus faz isso conosco. Ele diz aqui que Ele me prepara para a batalha, e durante a batalha Ele vai me ensinar a combater. Nós pedimos às vezes da forma errada. Olha, o verso 2, Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza, meu abrigo, meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Nações, domínios. Ele põe os domínios embaixo dos nossos pés, debaixo do nosso entendimento, debaixo da nossa força, porque Ele nos prepara para isso. Então nós devemos continuar confiando no Senhor. Seja qual for a luta, às vezes é financeira, às vezes é de relacionamento, às vezes é por não entender, não compreender o que está acontecendo. E isso acaba tirando de nós uma força. Hoje eu disse para os meninos que eu entendi uma coisa interessante essa semana dentro da palavra de Deus, falando com eles sobre o calcanhar de Aquiles, né, da mitologia grega, um homem que foi revestido de poder e de força, mas que o seu calcanhar é o ponto fraco. Nós cristãos, a palavra diz, na verdade, o ponto fraco do homem fica escondido do lado esquerdo do peito. Nosso ponto fraco está no nosso coração, está na forma como nós encaramos as coisas. E o diabo sabe muito bem disso. Então nós precisamos buscar a ajuda do Senhor, e Ele vai nos ensinar a combater a batalha. Ele vai direcionar para que você seja um vencedor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Com essa certeza que nós temos, né, que Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos capacita para as batalhas, nós vamos estar louvando ao Senhor com mais de eu te exalto, porque temos a certeza de que é Ele que está conosco. Amém? Amém. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás, o teu amor inconstante, tua graça me envolve. Junto a ti,
temos a condição de nos levantar. E na verdade não nos levantamos porque somos bons ou porque somos poderosos, mas é o Senhor que nos dá essa capacidade. É o Senhor que nos dá essa condição de nos levantarmos, de prosseguirmos todos os dias. Na manhã destes dias, a misericórdia do Senhor já se renovar em nossas vidas. E por isso estamos aqui em nossas vidas. Te agradeço. Eita glória, só por causa de Jesus, né? Ele é a glória, a honra, a força e o poder. Amém. Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, como diz o versículo 2 do Salmo 144, que o pastor compartilhou conosco. Que possamos dizer dele, né? Ele é o meu, Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Aleluia. Pode alguém Acalmar o vento e o mar, além de quem criou tudo que há, nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meio a nós. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal escuto a paz, é só por causa de Jesus, é só por causa de Jesus. Sem Deus, por amor deixou o céu.
todas as nossas Oh, Deus, necessidades. obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos capacita para lutar cada luta que o Senhor nos proporciona, Amém, que o Senhor tem Jesus. permitido que vivamos, ó Oh, Pai. Deus, seja E nós nos misericórdia. alegramos por isso, ó Deus. Abençoe, Muito guarda. obrigada, Deus, por estarmos aqui em tua casa na Deus. manhã deste Que dia. maravilha, Senhor. Continue, Senhor, a falar aos nossos Em nome de corações Jesus. e a cuidar, Senhor, de cada detalhe das Em nossas nome de vidas, Jesus. como o Senhor faz todos os dias, ó Pai. Amém, Senhor. Eu te louvo e te agradeço mais uma vez por tudo e em nome de Jesus. Amém. E amém. Então nós Os vamos irmãos podem se sentar. mais aqui, mas nós vamos continuar com a palavra de Deus nesta manhã, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em, deixa eu marcar aqui, lá em 2 Crônicas, do capítulo 13 de 2 Crônicas. É uma palavra também que fala sobre esse calcanhar de Aquiles que fica do lado esquerdo do nosso peito, né? E às vezes faz com que venhamos a falhar ou desistir, ou outra frase que eu aprendi essa semana é que nós fomos treinados para acreditar nas coisas que enxergamos da forma como nós enxergamos, né? E o Espírito Santo, ele é que tira essas escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar o mundo como de fato ele é. E aí, quando nós descobrimos isso, aí sim nós não somos mais enganados, porque aprendemos a andar confiado em Cristo, aprendemos a servir a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E aí começamos a ter convicção de quem nós somos agora, que somos filhos de Deus. Falando para eles, para os meninos ali, o Isaac e a Sara, eu me lembrei hoje na sala de aula de uma criança que na EBD, por isso que é bom vir para a EBD, as crianças, né? Na sala de aula, a professora dizendo para ela, eles riram, né? Falando sobre biologia, falando sobre os animais. Quando chegou a vez da baleia, aquela professora disse assim, mas dizem até, os crentes até dizem aí que na Bíblia tem um relato de que a baleia engoliu um homem e que ficou 3 dias debaixo d'água. Primeiro porque a baleia não fica 3 dias mergulhada, e depois porque na garganta de uma baleia não é capaz de passar um ser humano inteiro e permanecer vivo. E a menina disse, tia, olha, a minha tite lá da escola, a minha professora lá da escola bíblica dominical, ela disse que está na Bíblia que o homem de fato foi engolido pela baleia, e esse homem é Jonas. Que isso, filho, isso não é possível, isso inventaram isso para você. Não, professora, se está escrito na Bíblia eu acredito. E tem mais, professora, quando eu morrer, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas essa história. Aí a professora, que não era cristã, disse, e se Jonas estiver no inferno? Bom, professora, aí a senhora pergunta, porque eu vou para o céu. Então, convicção nós precisamos ter. Cristo nos resgatou. E nós estamos no mundo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Então nós precisamos ter essa certeza. E o nosso coração, que é o nosso calcanhar de Aquiles, que fica no lado esquerdo do peito, ele é enganoso, a palavra de Deus diz isso. É por isso que nós precisamos cuidar. E nesse texto de 2 Crônicas, no capítulo 13, fala a história de 2 reis, Abias e Hadad, e Jeroboão. E é interessante porque, olha só, vamos aqui, o capítulo inteiro é grande, 21 versículos, dá para a gente ler, diz assim, olha, no ano 18 do reinado de Jeroboão, em Israel, Abias se tornou rei de Judá, e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaia, e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes. E Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Eu me lembrei já daquela guerra dos 300, né? Mas com quanto nós vamos lutar? 300 contra 300, né? Me lembrei disso aqui, só que 800, 2 para cada um de cara, homens valentes, homens treinados para a guerra. Né? Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: escutem,
Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei, e os seus homens, e uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem, tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdotes ou sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão, eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus, mas vocês o rejeitaram, né? Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias, o resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou a cidade de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos, 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse está escrito na história do profeta. O que a gente vê aqui? Primeiro, Abias ele começa a governar, o outro já estava governando 18 anos, ou seja, ele vai lutar contra um rei que já tinha uma estabilidade, que já tinha um exército formado, que já tinha uma característica de guerra e também de domínio, de estratégia política. Enquanto Abias estava começando, ele estava no seu 3º ano de governo, ele ainda estava formando o seu pessoal para o trabalho. No entanto, ele mostra características que nós precisamos aprender. Eu separei 3 lições. Primeiro, a primeira lição que nós aprendemos aqui com Abias, que ele deixa claro: cuide-se para estar com aqueles que estão em aliança com Deus.
Cuide-se para você estar em aliança com Deus e com aqueles que estão aliançados com Deus, porque senão a sua guerra é em vão. Olha o que ele diz para o povo de Israel. Ele sobe no monte, ele olha para aquele povo de Israel, para aqueles soldados com os quais ele ia guerrear e diz: olha, povo de Israel, apesar do número enorme de pessoas que vocês têm, mas vocês se afastaram de Deus. Há uma promessa da presença de Deus no meio de vocês, mas vocês rejeitaram o Senhor, vocês quebraram a aliança, estão servindo a outros deuses. Então havia uma aliança quebrada ali. E para nós, povo de Deus, também devemos filtrar, devemos cuidar nas nossas guerras, de não fazer aliança com pessoas que servem a outros deuses, que não está aliançado com o Senhor. Quando nós lemos no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Por que essa união? Não é que eu falei para Isaac e para Sara, não é porque ele torce para o Flamengo, que eu torço para o mesmo time, que aí nós vamos... Não! Essa união, ela vem de respeitar, de estar junto, de saber o que nós estamos buscando. E o texto diz no Salmo 133, que ali naquela assembleia, naquela reunião, Deus derrama a bênção. Significa que todos ali estão aliançados com Deus, que todos estão buscando o mesmo propósito, que todos estão em adoração, que todos estão em crescimento espiritual, mas estão aliançados com Deus. Há uma frase muito comum quando você fala de Deus, que as pessoas dizem: não, mas Deus é o mesmo. Não, Deus não é o mesmo. Deus, ele é único. A questão é: eu estou servindo ao Deus único? Eu estou servindo ao Deus verdadeiro, ou estou servindo a um Deus por interesse de outras pessoas, um Deus fabricado, um Deus pensado, um Deus como aqui Jeroboão estava fazendo, bezerros de ouro? Isso é muito sério. Então não adianta simplesmente estarmos aqui se não estivermos aliançados com Deus, se não estivermos buscando conhecer os seus propósitos, se não estivermos guardando o nosso calcanhar de Aquiles, que fica do lado esquerdo do peito, protegendo para que ele não seja enganado, para que ele não seja preenchido por desilusões ou ilusões, que é o que tem acontecido muito. E aí o diabo trabalha muito nessas questões. Não, mas não tem nada a ver, não. Ele frequenta um determinado terreiro, um determinado lugar, mas é uma pessoa do bem. Não é assim que funciona para Deus. E isso fica claro aqui nesse texto e nessa batalha. É por isso que muitas vezes nós somos enfraquecidos nas nossas batalhas e não sabemos o motivo. Eu me lembro que eu fazia parte de um grupo que estava orando pela missionária, esqueci o nome dela agora, Pereira. Vou lembrar até lá. Eu gostava que o nome dela era Pereira, né? Falei: olha, tem alguma coisa ligada aqui. E eu comecei a orar por ela. E outro dia eu recebi no meu e-mail uma pergunta dela dizendo assim: você está orando por mim? E eu respondi que sim. E depois ela deu um testemunho que ela estava enfrentando umas batalhas lá no campo de batalha, e ela começou a ter derrotas significantes. E aí, derrota tal que estava atingindo o seu coração, ela estava entristecida no campo, ela estava sofrendo, e ela começou a perguntar a Deus o porquê. Aí Deus pediu para que ela entrasse em contato com seus intercessores. E ela descobriu, com aquela pergunta, que uma pessoa tinha deixado de orar porque ela disse que ela não achava que a sua oração era importante para isso. E além de deixar de orar, deixou também de estar em comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Estava vindo à igreja apenas de fachada. E ela lá no campo sentiu as derrotas. Às vezes as nossas derrotas acontecem justamente por isso, porque nós criamos alianças e nos juntamos com pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que não têm o mesmo compromisso que nós temos. E aí falhamos. E a outra coisa muito séria que ele coloca aqui, que eu coloquei como segundo lugar, não desprezem aqueles que têm autoridades espirituais sobre as suas vidas. Isso é muito sério. E eu tenho assim
orado por isso, porque eu tenho pessoas que têm autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu nunca deixo de falar sobre o pastor Vanuí, sobre o pastor Elísio, sobre o pastor Aquiles. Isso é muito importante, a gente ter pessoas que têm autoridades espirituais sobre as nossas vidas. E olha o que o texto diz aqui nos versos 9 em diante. Olha, vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes. Isso está muito comum hoje. As pessoas aceitam qualquer pessoa que chega dizendo que tem um título, que é pastor, que é líder espiritual, e já escolhe essas pessoas como líderes espirituais sobre as suas vidas. Porque você não é obrigado a ser ovelha do pastor Edísio, você não é. Mas no momento que você me aceita como autoridade espiritual, você precisa ter cuidado, é muito sério isso. Porque no momento em que eu deixar de servir a Deus, que eu abri mão das minhas responsabilidades, eu também deixo automaticamente de ser o seu líder espiritual. Olha o que ele diz aqui, eles estavam atentos ao cuidado desses líderes espirituais. Eles diziam, olha, nós escolhemos para nós líderes espirituais, escolhidos por Deus, eles são comprometidos com a causa, eles estão no templo, eles fazem oração, a mesa é pura. Olha o cuidado com essas pessoas em estar se purificando para estar servindo a Deus. Então ele diz, olha, temos que ter cuidado em escolher ou estar debaixo de autoridades espirituais. Isso é muito sério. Jesus, quando ele chega, por que Jesus não... Quem eram os sacerdotes? Nós temos lá 2 pelo menos sacerdotes no templo, fora de todos os outros levitas que estavam no templo, e Jesus se curva ou se prostra diante de João Batista para ser batizado por uma autoridade espiritual escolhida por Deus. Então a gente precisa ter é muito sério a vida espiritual para ser deixada na mão de qualquer pessoa. Precisamos desse cuidado. Ele diz aqui no verso 10, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus. Primeiro, você pertence a Deus, tem que ter essa certeza, a convicção da menininha. Se Jonas for para o inferno, professora, a senhora pergunta para ele, agora eu vou para o céu. Ela tinha essa convicção, eu sirvo ao Deus vivo, eu estou aliançado com Deus, eu me entreguei a Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu agora pertenço à família espiritual do Senhor, eu não tenho compromisso com outros deuses. Primeiro passo, ele diz no verso 10, né? Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes, olha para isso aqui, eles significa que eles estavam examinando, eles estavam de olho nos seus sacerdotes, são descendentes de Arão, eles têm uma raiz. Irmãos, olha, a dificuldade para se tornar um pastor batista não é porque somos melhores não, mas você tem que ir para o seminário, passei 5 anos de Tabatã a Teixeira de Freitas, todos os dias de noite, chegando em casa madrugada, chegava em casa, ia jantar, 1h da manhã, o ônibus chegava. Enquanto a janta descansava, eu ia fazer anotações, e de manhã ia para a oficina. Aí depois, para você ser consagrado ao ministério pastoral, você passa por um concílio para ver se você adquiriu conhecimento. Primeiro, a igreja tem que indicar você, significa que você precisa ser analisado pela igreja primeiro, para você ir para o seminário, depois para você ser consagrado no ministério pastoral. Se você não tiver pelo menos um grupo de pastores batistas, responsáveis em ordem com a ordem da Convenção Batista, pode estar o tempo cheio de pastores, mas se não tiver pelo menos 7 ligado diretamente com a ordem, não vale o concílio, não vale, porque a gente precisa testemunhar. O pastor Edísio é falho, peca, pode falhar, pode cair a qualquer momento, como tem feito, muitos têm caído. Mas enquanto estivermos aqui exercendo o mandato ou esse cargo que Deus nos deu, vocês precisam estar atentos a isso. Olha o que o texto diz, quanto a nós, os sacerdotes são descendentes de Arão, eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Vocês precisam também ajudar os levitas, né? O verso 11, todos os dias de manhã e à tarde eles apresentam a Deus. Olha, eles estavam sendo observados. Aí imagine, de repente vocês sabem alguma coisa do pastor, não vou lá conversar com o pastor não, porque ele é homem de Deus. Não, a igreja tem obrigação de chamar, pastor, peraí,
está correndo um boato, ou eu vi, está acontecendo isso, me explica o que está acontecendo, pastor. Podemos ajudá-lo? O senhor está doente, o senhor tem alguma dificuldade? O que está acontecendo? Porque o senhor até aqui, o senhor estava caminhando com a gente sabia das suas fraquezas, a gente sabia das suas dificuldades, mas aqui mudou. Por que mudou? O senhor teve o entendimento de Deus, ou o senhor está em pecado? Porque muita coisa pode acontecer. Então significa que esses homens, eles estavam debaixo de uma autoridade espiritual, mas eles estavam cuidando, eles estavam observando, eles estavam atentos. Ele diz, olha, todos os dias de manhã e à tarde apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura, e à tardinha acende as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor nosso Deus, mas vocês as rejeitaram. Eles estavam atentos a tudo. Então não aceitem, o pastor, eu não vou falar o nome aqui porque está na rede aqui, né? Tem mais um pastor amigo meu, ele disse que tinha um irmão que servia um outro tipo de Deus, e ele então orientou os seus filhos, olha, quando o titio chegar aqui, não deem bênção para ele não. Mas como assim, pai? É porque o titio, eu amo, meu irmão, que Jesus, vocês devem amá-lo também, respeitá-lo, foi uma decisão dele, mas ele vai, se vocês derem bênção para ele vai dizer, Deus te abençoe. Mas qual é o Deus que ele está pedindo para abençoar vocês? Então, olha, dê bom dia, dê um abraço, dê um beijo, mas não deem bênção para ele. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa, porque a palavra não tem poder. Por que eu digo, Deus te abençoe, meu filho? Por quê? E na aula, essa semana, no mês passado, o professor disse uma coisa interessante, baseada em Tiago. Ele diz assim, para a gente ter cuidado com o que nós falamos, porque aquilo que nós falamos determina com quem nós estamos aliançados. Olha como isso é perigoso. Se você amaldiçoa uma pessoa, significa que você não está aliançado com Deus, você quebrou a aliança com Deus, porque o nosso Deus, ele é bom, ele é perfeito. Então ele jamais vai amaldiçoar alguém, porque aqueles que não pertencem a ele já estão amaldiçoados, já estão condenados ao inferno. Então Deus não tem prazer em destruir ninguém, muito pelo contrário. Então nós precisamos então cuidar desse calcanhar de Aquiles que fica do lado esquerdo do peito, para ele não ser enganado. E a única coisa que nós podemos, a única maneira é tendo a leitura da palavra de Deus, é conhecendo os ensinamentos do Senhor, os princípios estabelecidos por Deus, aplicá-los nas nossas vidas e buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E uma terceira coisa, por mais forte que possa parecer o seu inimigo, Deus é maior. Olha os versos 13 ao 20, 400 contra 400 mil contra 800 mil, e já tinham cercado, eles já estavam rendidos, mas eles estavam aliançados com o Senhor, as autoridades espirituais sobre eles estavam a serviço de Deus, eles estavam servindo ao Deus verdadeiro, e agora eles puderam contar com a ajuda de Deus. Então, por mais forte que seja, o que possa parecer as nossas batalhas ou os nossos inimigos, Deus é maior. Lembra de Eliseu? O servo de Eliseu sai, quando ele olha, ele vê um exército enorme em volta de Samaria. Ele diz, meu servo, socorro, é impossível. Eliseu faz uma oração, Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. Aí naquele momento acontecem duas coisas extraordinárias. Os soldados ficam cegos e eles começam a escutar um grande barulho de um grande exército naquele lugar. Que coisa extraordinária. E aqui eles fazem isso também, né? Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Verso 14, né? Os sacerdotes aí entraram, né? Tocaram as cornetas. Olha, está vendo? Os sacerdotes precisam estar na batalha de vocês. Os pastores, os líderes espirituais precisam estar nas nossas batalhas.
Por que eu não me escondo de dizer, de pegar aqui meu celular, ligar? Pastor Nilson, eu faltei uma aula lá no seminário. Rapaz, me ajude aí. Eu estou passando uma situação aqui, eu acho que eu faltei uma aula lá no seminário, eu não estava naquele dia não, e eu estou precisando de ajuda, meu povo. Me ajude aí. Como é que eu resolvo isso aqui? Entra nessa batalha comigo aí. E aí, peraí, o que está acontecendo? Ele vai, de repente, ele olha, vamos orar, vai dar certo, você vai ver, daqui a pouco resolve. Olha que coisa interessante. Precisamos colocar os nossos sacerdotes, os nossos líderes espirituais nas nossas batalhas. Olha, os sacerdotes tocaram as cornetas, os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou. Olha, Deus que vai derrotar as nossas batalhas. De novo, cuidado com esse coração dizendo que é você que está vencendo, que é você que está ganhando, que é você que está fazendo, que é você que está conquistando. Não, é Deus que conquista as nossas batalhas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Jesus. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos capacita para vencer. É Ele que nos capacita para entender, para usar as armas corretas nessas batalhas. Cuidado com o coração. Primeira coisa, para a gente fechar. Cuide para estar em aliança com Deus e com aqueles que estão em aliança com Deus. Quando estou lembrando da história, estou ficando velho, vou dizer, a idade. Naamã vai para receber a cura, ele entende que era Deus no processo, ele chama José e diz: rapaz, olha só, eu tenho que entrar no templo lá, o meu patrão que serve um outro Deus, você me dá aí posso levar uma terra daqui para eu fazer sabe, que aí ele tinha um espaço dele agora, um altar dele era aquela terra onde ele disse: aqui eu estou, quando eu subo nessa terra, eu estou desaliançado do Deus dessa terra, estou em aliança com o Deus de Israel, o Deus que me curou. Olha que coisa, ele estava naquele lugar, mas ele não estava aliançado com aquela gente. Porque se você observar no começo do capítulo da história de Naamã, o texto vai dizer que ele ganhava as batalhas porque Deus era com ele já num exército estrangeiro, e ele já, olha que coisa interessante, né? Ele já tinha uma aliança com Deus eterno, mesmo não sabendo desse detalhe, e aí quando ele dá cura, ele tem mais certeza disso. Então nós precisamos primeiro nos aliançar com aqueles que pertencem a Deus, e ter essa aliança também com Deus na nossa vida, versículo 5 ao 9, e não desprezar aqueles que têm autoridades espirituais sobre as nossas vidas. Está aí no verso 10 até o 12. Não podemos desprezar aqueles. De repente você, quem sabe, Deus vai estar preparando aí uma pessoa mais poderosa, um homem mais cheio para ser pastor de vocês amanhã. Mas enquanto eu for pastor de vocês precisam cuidar de mim e eu preciso cuidar de vocês, porque é uma aliança que nós fizemos nesse sentido, porque senão seremos derrotados todos nós. E a terceira coisa, por mais forte que possa parecer, o seu inimigo, a sua batalha, a sua luta, nosso Deus é maior. Porque 400 mil aqui, né? 2 para cada um, e era difícil, né? E aí os outros, há 16 anos já treinados, a Bia estava começando o seu reinado de 3 anos já. E aí nós precisamos entender, Deus é maior que os nossos problemas, Deus é maior que as nossas lutas, nossa batalha já está vencida, nós só precisamos agora, talvez lhe falte uma oração. Eles fizeram isso aqui, quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, e gritaram: Senhor, é impossível para nós, mas o Senhor pode vencer. E eles venceram aquela batalha. O versículo diz que Deus, verso 16, soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. Deus nos dá a vitória que nós precisamos. O tempo, eu não sei quanto tempo durou a batalha aqui, mas Deus deu a vitória para eles. Então nós precisamos continuar confiando no Senhor e agradecendo ao cuidado dele pelas nossas vidas. Caso você trouxe dízimo ou oferta, por favor, fique à vontade, vamos cantar mais um. Não sei qual é não, mas a Adina está chegando aí, né? E vocês fazem essa oração juntos.
mais uma vez. Se você quer preparar com o seu dízimo, sua oferta, seja fazer uma oração. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer por meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer por meu ser. Amém. Vou achar a música aqui. Então a gente vai orar aqui enquanto você acha esse louvor, viu? Amado Deus, Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui nesta manhã, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus e poder aprender mais a respeito da tua palavra e das vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, a proteger, o Deus, para que o inimigo não encontre nenhum espaço nele, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a manter a nossa mente firme no Senhor, olhando sempre, ó Deus, para as coisas que o Senhor tem para nós. Que tenhamos um coração agradecido, Deus, pela certeza de que o Senhor é maior do que qualquer inimigo que possa surgir contra nós. Obrigado, Deus, por tudo. É a minha oração em nome de Jesus nesta manhã. Amém e amém. Conseguiram não? Faz de mim o que quiseres, eu estou em tuas mãos, Senhor. És o Deus da minha vida, que exalta e humilha. Meus mistérios, tua ciência, mente a mente que alcança. É tão longe, tão distante, só teu Espírito garante o poder de interpretar. Tu és o oleiro e eu
eu sou barro, ó meu construtor. Está vendo você. Quebrado, ajuntado, transformado em vaso para o teu louvor. Refeito de novo, eu um vaso novo, Senhor, eis-me aqui. Tu és o oleiro, primeiro e verdadeiro, que eu vivo para servir. Olha não. E aí, Solange? Está vendo você. E da prova quero desistir, mas eu mudo o pensamento quando clamo no momento. Daí sinto a presença, meu Senhor falando bem assim. Estou contigo, segue em frente, pois estou à tua frente. Vou contigo até o fim. Tu és o oleiro e eu sou o barro, ó meu construtor. Quebrado, ajuntado, transformado em barro para o teu louvor. Refeito de novo, eu um vaso novo, Senhor, eis-me aqui. Tu és o oleiro, primeiro e verdadeiro, que eu vivo para servir. Tu és o oleiro, primeiro e verdadeiro, que eu vivo para servir. Amém. Amém. Jeff, faz a oração final aí agora. Bora. Amado Deus, querido e poderoso Senhor, nós estamos alegres por estarmos celebrando um culto a Ti nesta manhã. E nos colocamos, ó Deus, em Teu altar, sabendo que Tu estás sempre ao nosso lado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos, Senhor, de fazer o mal e de sofrer o mal também. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade, a fazer a Tua vontade, e que nós possamos a cada dia depender única e exclusivamente de Ti. Amém. Muito obrigado, a Deus, por tudo que tens feito. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ele está vendo vocês aí, viu? Ó, Miguel, Mansol, já falou aqui. Miguel, Solange, está escuro, mas dá para identificar alguns aí. É, por causa da escura aí. Aí, ó. Tem Miguel aí, ó. Miguel, dá para ver a silhueta. Tá escuro para ele lá. Tá. É. Todo mundo aí, ó. Todo mundo aqui. A Adna veio também, ó. Tá vendo? A Adna está aí, né? É, Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Um abraço a todos vocês. Júnior também veio. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Amado Deus, vamos fazer com a bênção, né, gente? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um de nós, sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra. Amém? Amém. Então, acredito que domingo que vem a gente já está voltando ao horário normal. Vamos orar para isso também. Amém. Amém. Valeu, meu irmão. Aleluia.